para vocês uma receita especial que une duas culturas tradicionais, a gaúcha e a italiana. Vou fazer um delicioso risoto de charque com ervilhas tortas e açafrão que dá cor e sabor ao nosso prato. O ingrediente principal do nosso prato é o charque, que é um pedaço de carne que pode ser da parte dianteira ou traseira do boi, que passa por um processo de salga e secagem. Aqui eu tenho três tipos de charque. O charque da parte dianteira do boi, que é o charque mais tradicional, porque é uma carne não tão nobre, com um pouquinho mais de gordura, que dá um sabor mais característico. Aqui eu tenho uma carne da parte traseira do boi, que é uma parte mais nobre, ela é menos gordurosa, tem mais carne, que dá um sabor um pouquinho mais suave. E aqui eu tenho um charque menos curado, também da parte traseira. Nós usaremos para o nosso prato esse charque menos curado, porque o nosso risoto ele é bem aromático e eu preciso de um charque um pouquinho mais suave. Antes de iniciar o nosso risoto, a gente precisa dessalgar o charque. A gente vai dessalgar de uma maneira bem tradicional. A gente pega o pedaço de carne e coloca ele imerso em água, leva à geladeira e deixa isso de um dia para o outro, trocando esta água pelo menos umas 3 vezes. A maneira mais rápida disso acontecer é picar o charque, já que a gente vai usar ele picado, e colocar ele em água fervente por pelo menos uma meia hora. Assim tira o sal mais rapidamente e para um momento de mais pressa a gente pode usar esse processo, porém o sabor fica diferente. O ideal é fazer a dessalga de um dia para o outro. Agora vamos para o nosso risoto. Para começar o nosso risoto, então, a gente vai preparar o charque. Numa frigideira bem quente, a gente coloca o azeite de oliva, extra virgem. Quando o azeite estiver bem líquido, não estiver mais viscoso, ele está bem quente. Então, vamos colocar a nossa cebola em lascas, alho, dar uma leve refogada e adicionando o nosso charque. E vamos refogar até ficar douradinho. A gente faz esse processo em fogo alto para o charque ficar bem crocante. Agora que eu tenho uma cebola já mais escura, mais douradinha, eu vou adicionar o nosso tomatinho cereja. Vou esperar só o tomate esquentar. Eu não quero que ele se dissolva muito, né? Eu quero que ele fique inteirinho, mas que pegue o sabor do alho, da cebola e do charque. Por último, eu vou adicionar a ervilha torta. Eu vou colocar ela aqui na minha mistura. Vou misturar ela com os meus ingredientes. Eu pego uma outra panela para fazer o nosso arroz. A panela já está quente, então eu vou adicionar o resto do meu azeite de oliva. Agora o nosso azeite está bem quente, então a gente vai adicionar o que a gente chama de mirepoix, que é uma mistura de salsão, cenoura e cebola, que dá um aroma e um sabor especial para o nosso risoto. Para completar esse aroma, eu vou colocar alho poró. Deixo então os meus ingredientes murcharem, porque cozinhar ele vai cozinhar junto com o arroz. Eu só preciso que eles murchem e fiquem crocantes. Aí eu adiciono o açafrão, que vai dar cor e sabor para o meu prato. Eu coloquei aqui um pouco de vinho branco seco, eu deixo o álcool evaporar e adiciono um arroz arbóreo já pré-cozido. Agora a gente vai finalizar, a gente vai
continuar cozinhando o arroz, porque ele está só pré-cozido. Então a gente vai colocar caldo de frango, de preferência feito em casa, não os prontos, para dar um sabor característico do seu risoto. Então agora nós vamos cozinhar essa mistura com o arroz para deixar ele bem cremoso, sempre mexendo, vai ficar no fogo até ficar totalmente cozido, sempre mexendo para dar a cremosidade que todo risoto precisa. Aí vocês podem ver assim que a gente já colocou um açafrão, acho que uma quantidade suficiente para o meu gosto, que já deu uma cor bem amarelinha, bonita, de comida gostosa. E o aroma, se vocês pudessem sentir, vocês iam sentir que tá uma delícia, assim. Ele realmente dá um sabor bem especial pro prato. Esse risoto, a gente não vai usar queijo parmesão dele no final, como tradicionalmente a gente usa. Porque o parmesão ele vai roubar muito o sabor do charque e vai descaracterizar um pouco do que a gente quer colocar. Então é bem importante que a gente mexa bem o risoto, porque o parmesão ajuda a dar cremosidade. Como a gente não vai ter esse ingrediente que ajuda a dar cremosidade, é importante que o arroz faça esse efeito. Agora que o nosso risoto já está al dente, a gente vai adicionar então a nossa carne, o nosso charque que a gente preparou antes. Nós vamos deixar um pouquinho para decoração, vamos colocar mais ou menos 3/4 da nossa carne e vamos deixar o resto para decoração. Bom, agora todos os nossos ingredientes estão bem misturados, já soltaram os seus sabores. Eu vou colocar um pouquinho mais de caldo, porque eu gosto de um risoto mais fluido, mais cremoso. E eu vou finalizar para dar um pouquinho, como eu não estou usando o parmesão, eu vou finalizar com um pouquinho de manteiga para dar brilho no nosso prato. Mas não muito, porque o charque já é um pouco gorduroso, a gente já fritou ele, já usou azeite de oliva para começar, então eu vou colocar só um pouquinho para dar realmente só um brilho. Eu não vou usar pimenta, porque ele já tem sabores demais. Aqui acho que a pimenta não vai aparecer. Tá pronto o nosso risoto. Então agora nós vamos montar o nosso prato. Vamos colocar o risoto no centro. A gente coloca essas partes da ervilha torta um pouquinho mais para cima. E esse é o nosso prato do mês de setembro.